claramente que o, que o Todd ele apresenta, né, dentro de um contexto que vocês vão ver muito no curso, né? Nos está perguntando por que realmente as crianças apresentam o Todd. Será que o Todd ele é ele é algo que está na biologia, né? É somente em famílias que muitas vezes não têm um comprometimento, aquelas famílias muito desorganizadas que aparece o Todd, ou o Todd também pode ser biológico? Ele pode ser biológico, né? Ou seja, ele tem dois fatores. Ele é oriundo de uma questão biológica, ou seja, pais e mães que tiveram comportamento muito agitado, comportamentos esse tipo de comportamento, né, do Todd, né, é um comportamento muito de agressividade, né, de muito violência, um comportamento altamente, muito próximo, né, de pessoas que têm uma índole vingativa, né, muito áspero no seu comportamento. Historicamente, as crianças e os filhos herdarão, né, de forma biológica comportamentos assim também. Né? E lembrando que grande quantidade de crianças que são diagnosticadas com TOD são do sexo masculino. Né? E ela pode ser também, o TOD pode ser, né, oriundo, né, de questões ambientais. O que é questões ambientais? Crianças que vivem em um ambiente familiar altamente hostil. Né? Um ambiente que não existem regras, um ambiente onde os laços familiares são pautados em índice muito grande de violência, né? Famílias altamente regrada por uma cultura muitas vezes de agressividade, de resolver as coisas tudo com palavrões, com falas muito altas, com agressividade verbal, agressividade psicológica. Você está criando fundamentalmente um personagem, né, que na frente ele pode também estar dentro do perfil de Todd. Mas eu não vou falar muito disso porque tem uma aula específica, né, para vocês poderem identificar esse contexto. E assim, quando eu falo de birra e falo de crises, é porque muitos de nós não conseguimos entender o Todd quando a gente não entende esses comportamentos. E aí, esses comportamentos estão ligados automaticamente a um outro contexto, né, que é o contexto, né, do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Esse contexto ele é um outro passo, né? Ou seja, crianças que muitas vezes não tratadas com hiperatividade, elas podem evoluir para o TOD. E o que é hiperatividade? A gente tem um tripé, né? Eu tenho também uma aula, nós fizemos o ano passado, na primeira semana conhecendo o TDAH, assim como nós estamos fazendo essa, né? E lá eu apresentei, né, justamente o tripé, né? Por que eu estou falando do TDAH? Porque ele é um transtorno que pode anteceder, né, criança diagnosticada com TOD. Né? E no TDAH a gente tem as características de crianças muito desatentas, né? Crianças hiperativas e crianças, né, impulsivas. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que a gente vai ter no ambiente escolar crianças muito desatentas, são aquelas crianças que às vezes você fala assim, aquela criança está no mundo da lua, né? Ou hiperativas, aquela que está ligada na tomada. Ou aquelas que são impulsivas, que são o quê? Aquelas que está ali, a professora está conversando com ele, antes da professora falar a pergunta, ele já fala a resposta. Aqueles que muitas vezes vão para a fila da merenda e antes de esperar a sua vez já está querendo passar na frente de todo mundo. Aquele que muitas vezes a mãe leva para assistir uma missa, assistir um culto, ele quer logo, parece que ele quer pegar o microfone do padre, do pastor e terminar logo a missa ou o culto. Aquele que muitas vezes tá ali, o pai e a mãe estão numa conversa e ele já entra pelo meio querendo participar da conversa. Ou seja, ele é muito impulsivo, ele fala sem um nível de consciência. Ele fala sem esperar a sua vez. Né? A hiperatividade não, ela é aquele que fica ligado a 20 por hora. Ele não consegue ficar na cadeira sentado, ele não consegue ficar no sofá sem televisão, ele quer toda hora bulir no controle. Ele fica ligado, né? Já o desatento não, é aquele que também tem hiperatividade, mas ele está aqui
né, falando e ele está no mundo da lua, ele está, né, o cérebro dele está em um outro cenário, né, mas ele está ali sentado entendendo tudo. Então, a hiperatividade é esse contexto, né? E crianças que têm mais a impulsividade, né, que a gente chama de combinado, a impulsividade combinado com os outros sintomas, e após um diagnóstico, né, não tratado, né, pode-se evoluir, né, para o transtorno opositor desafiador. Por isso que quando a gente perceber no nosso ambiente uma criança que está lá, né, que os níveis de hiperatividade está além daquilo que a gente considera como normal, a gente precisa solicitar uma avaliação, né? Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que o TDAH ele evolui para o TOD, aí a gente já começa, né, a perceber que o TOD ele já é um transtorno, né, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como é o TDAH. Só que o TOD já começa a ter características muito mais complexas, né? Ou seja, enquanto que lá atrás, né, no TDAH, essa criança tinha um comportamento de desatenção, né, de muita hiperatividade motora, né, de muitas vezes impulsividade, não saber a hora, né, não respeitar muitas vezes as horas de ser o horário dela, no TOD, esse comportamento ele já se agiganta. Né? O que é se agiganta? Né? A gente tem três questões do TOD. Primeiro, ele tem um comportamento altamente opositor e desafiador. Né? Por que isso? Né? É um comportamento que ele, movido por um impulso emocional que ele não controla, né? Ou seja, ele tem um impulso emocional que não controla, né? E é só controlado com medicação. E aí ele tem o impulso de ser desafiador e de ser desobediente. E isso tudo é sempre na sua totalidade com a figura, né, da pessoa adulta. E isso é extremamente importante porque a gente vai perceber isso de forma clara quando a gente está dentro de um ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar, a gente começa a perceber, né, que sempre quando é com a pessoa adulta, existe essa possibilidade, né, daquela criança ou daquele adolescente ele desafiar. E mesmo que seja na figura de seus pares, por exemplo, vamos dizer que ele esteja num grupo de trabalho, né, de 6, 7 pessoas trabalhando, e quando aquela pessoa mais esperta, né, mais faladeira do grupo, começar a falar, ele vai querer também desafiar, né, dizendo que a ideia dela é mais importante, né, ele sempre vai desafiar a figura que considera naquele momento ali a figura de autoridade. Ele começa na escola desde a pessoa que trabalha na portaria, né, na hora da merenda, né, a figura da merendeira, na sala de aula a figura do professor, às vezes ele é levado para a sala da direção, a figura do diretor, do coordenador, ele vai querer desafiar. Então, assim, são comportamentos um pouco diferentes de comportamento da hiperatividade, porém, a hiperatividade que não foi tratada, que não foi diagnosticada em tempo, ela evolui ao longo do tempo. Né? E aí, assim, o TOD é justamente esse comportamento, né? E ele se encerra, né, dentro de um comportamento vingativo, né, um perfil vingativo. Né, um perfil de alguém que sofreu alguma reação e ele tem essa tendência de ficar martelando no juízo, né, martelando ali, dizendo que vai vingar, dizendo que você vai ver o que eu vou fazer, né, e chega ao cometimento, normalmente, de uma atividade, né, porque faz parte do perfil. Recentemente, eu atendendo uma mãe, né, que tem tem um filho que está sendo avaliado com o perfil do TOD e ele já tinha sido diagnosticado com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ela me disse que o filho, ela mandou o filho, né, no puleiro buscar um pinto, buscar uns ovos, e ele veio lá torcendo, né, o pescoço do pinto. Ou seja, isso caracteriza, né, isso é a primeira característica, né, de um perfil de TOD já bem latente, já bem presente. Né, um perfil vingativo, um perfil de causar prejuízos aos animais. E aí não fica só nisso, né? Quando você está em casa ali, né, que às vezes a família tem um gato, né, ao invés de ele pegar o gato e colocar no colo, ele fica chutando o gato para cima, pisando na cauda do gato, né, ou chutando, ou seja, quando tem um cachorro, ao invés de dar comida ao cachorro, ele fica
futucando o cachorro, né? Batendo no cachorro. Então são comportamentos que começam também em casa, né? São comportamentos de maldade, comportamentos de criar uma certa questão, né? De um perfil, muitas vezes, que a gente chama de um perfil maldoso, né? E ele também tem um perfil rancoroso, né? É muito difícil de perdoar, né, quando alguém fere o seu pensamento, né? E ele tem guarda muito esse rancor, né? Então, assim, é muito isso importante, por quê? Porque a gente entender isso, que nós conversamos essa questão, é para a gente compreender, assim, que às vezes algo está diante da gente lá atrás, como uma simples birra, né? E começa lá, assim, com a simples birra, a gente, não, eu vou dar o brinquedo, né? Só que quando o histórico da família já é um histórico de ter um pai que era muito agressivo, que era muito rancoroso, que era muito vingativo, e essa criança faz birra, então, assim, é importante a gente avaliar, porque isso pode ir ampliando, né, para até o momento que nós estamos vivendo hoje, né? E isso é uma questão importante, porque primeiro quando eu falo a questão da birra, né, eu falo da questão da crise, porque a gente precisa identificar quando é que aquele menino está com uma birra e quando é que ele está com uma crise, para a gente não ser injusto. Mas, ao mesmo tempo, ele vai apresentar algum comportamento de hiperatividade, né, que é muita atividade motora, muita desatenção ou uma impulsividade, que é justamente aquele que não controla o que pensa, o que quer e acaba fazendo as coisas totalmente de forma desorganizada. E vem o TOD, né, que é esse comportamento um pouco mais arredio, né, desafiador, desobediente, agressivo, vingativo, rancoroso, né, que são comportamentos que vão se apresentar. E também no TOD, a grande quantidade, assim como é no TDA, né, que mais se acomete desse transtorno é também os meninos, né? Um nível maior é de meninos. E assim, e aí dentro disso aí, como é que mesmo o TOD não sendo tratado, né, segundo estatísticas, 75% dos casos de TOD não tratado, não diagnosticado em tempo, eles evoluem para o transtorno de conduta, né? Isso também é algo muito importante de se dizer. E aí a gente fala assim, e o que é o transtorno de conduta, né? O transtorno de conduta, muitas das características do TOD estão presentes no transtorno de conduta e são acrescidas outros sintomas, outras características mais complexas, né? E aí, assim, é importante a gente estar enfatizando isso, porque o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente precisa olhar, né, para que a gente possa ajudar as pessoas, ajudar as crianças e adolescentes a não sofrerem esse transtorno, né? Porque enquanto ele estiver até no TDA, né, TDAH, é ainda uma situação que com suporte escolar, né, se fazer um trabalho escolar e que pode ajudar. Mas quando ele se evolui para o TOD e o transtorno de conduta, aí sim a gente já está com um sujeito que pode ser o nosso filho, um parente nosso, já com um tratamento com psiquiatra, né? E aí isso implica, né, na própria saúde mental, né, dessa própria criança ou desse próprio adolescente. Mas assim, dentro desse cenário, né, que eu coloco para vocês, que eu falo sobre o TDA, né, que é esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não tratado pode evoluir para o TOD, e o TOD também não tratado, né, que o tratamento já é um pouco mais complexo, né, ele tem uma tendência muito grande de evoluir para o transtorno de conduta, né? E o que é, assim, o transtorno de conduta? Então, o transtorno de conduta, ele já quando toda essa energia do TOD, esse rancor, essa impulsividade do ponto de vista jamais de focada no nível de agressividade, no nível de oposição, né, no nível de desobediência, no nível de ser vingativo, né, de maldade. Então, esse nível de comportamento que está presente no TOD, ele evolui, né, para questões, por exemplo, quando a criança, por exemplo, ela mente muito, né? Ela cria a mentira como um artifício para se sair de determinada situação. Aí
o que nós estamos diante de um cenário diferente é que, no Todd, tudo que ele faz, tudo que ele arquiteta naquela real situação do Todd, ele faz porque ele não controla os impulsos emocionais. Já no transtorno de conduta, não. Ele já faz com consciência, né, de que ele precisa fazer isso para obter as vantagens que ele precisa. É uma pessoa que já utiliza muito de destruição do patrimônio público, já começa com alguns pequenos furtos, né? E estimula muito algumas questões da própria mentira como um artifício para poder, né, viver em sociedade. Né? Ou seja, ele começa a criar o transtorno de conduta, começa a utilizar-se dos artifícios que ele já tem no Todd, mas ele já utiliza de forma peculiar, mas para satisfazer as suas próprias necessidades. E o Todd, ele, enquanto ele utiliza a sua energia, né, os seus impulsos emocionais que ele não controla, muitas vezes para poder contrariar muitas vezes uma regra que é imposto para ele, um limite que é colocado ali, né, uma solicitação que você tem que fazer isso, ele utiliza da sua energia, né, para poder dizer não. Né? Ele sempre está contrariando a lógica da figura do adulto. Quando ele sai desta questão aí, né, deste cenário de Todd para uma possibilidade do transtorno de conduta, ele já está utilizando, né, toda a sua figura, toda a sua expertise, né, para poder enganar, né, para poder mentir, para muitas vezes destruição de patrimônio público. Né? Outras questões também, ele não consegue estabelecer boas relações com suas amizades. Né? Por que que não? Porque a sua relação ela vai ser bem nociva, ela vai ter muito negativismo nas suas relações que ela estabelece. Né? Vai também continuar aparecendo as crises de agressividade, as crises de raiva, de rancor. Porém, essas habilidades, consideradas como habilidades, elas vão ser jogadas para quem está com transtorno de conduta, já para poder satisfazer alguns anseios, né? Utilizar-se para satisfazer alguns anseios. E isso é importante. Por que isso é importante a gente conversar sobre isso? Porque você percebe que o transtorno, lá atrás, o Todd, ela está dentro de um limiar, né, onde um lado começa com a birra e se encerra com o transtorno de conduta. E o transtorno de conduta, assim como o Todd, né, é um tratamento altamente medicamentoso. Né? Aí tem, vocês podem estar perguntando, né, como seria, como se trata, né? Como se trata alguém com o Todd. Né? Isso também tem uma aula especificamente que vai falar para vocês disso, mas assim como o TDAH, né, o transtorno de atenção e hiperatividade, como o Todd e como o transtorno de conduta, que são transtornos do neurodesenvolvimento, eles são tratados com um tripé. Né? Esse tripé ele começa após o diagnóstico, com medicação, depois com psicoterapia comportamental, que seria um psicólogo que ele tem TCC, que é o transtorno, que é a abordagem altamente no comportamento. E o terceiro ponto, o suporte escolar. E aí onde a gente começa, onde eu falo da importância da gente estar aqui. Acredito que grande quantidade de vocês que estão aqui trabalham em escola. E o Todd, estando dentro da escola, primeiro ponto, ele tem que estar medicado. Segundo ponto, ele tem que estar fazendo as terapias com psicólogo, tanto ele quanto a família. A família precisa saber como lidar. E ele voltando para dentro da escola, a escola tem que ser formada. O Todd, ele não é brincadeira, ele não é uma criança apenas hiperativa que está para lá e para cá correndo. O Todd precisa ser compreendido. Né? Por que ele precisa ser compreendido? Porque quando a escola não compreende e não sabe lidar com ele, automaticamente esse sujeito vai evadir-se da escola. Imagine um sujeito com Todd dentro de uma sociedade complexa como a nossa. Ele fatalmente vai ficar à margem da sociedade e pode ser mais um que pode ser iludido
né, por todas situações muito mais fáceis, né, como o próprio tráfico de drogas, né, o próprio grupos, né, que praticam pequenos furtos e vai, né. Ou seja, existe uma pesquisa no Brasil feito pela Secretaria de Segurança Pública que mais de 60% de jovens que estão aí entre 17, 18 até 20 anos de idade que estão nos presídios, foram feitas pesquisa dentro dos presídios que eles foram antes hiperativos. Antes de estarem dentro dos presídios presos, eles eram hiperativos. Eram crianças com TDAH. Ou adolescentes com TDAH. Então, tudo tem um porquê e um para quê. Nada é isento de culpa, né? Mas, quando eu falo da questão do Todd, eu paro nesse exato momento para a gente poder discutir. Queria que vocês pudessem falar, né? Desculpa eu ter falado demais, é porque eu converso muito. Assim, se a gente tem, né? E aí dentro do curso, né? Vocês vão ver várias situações que eu vou apresentar de ideias de como é que após o diagnóstico de uma criança com TOD ou do adolescente, como é que a escola tem que acolher esse sujeito, né? Nós estamos diante de uma criança que não domina seus impulsos emocionais, né? Nós estamos diante de um sujeito que, primeiro ponto, é entender que ele não domina. E aí a gente tem que entender muitas situações que são complexas, né? E a gente sabe, e aí eu queria fazer essa abertura para a gente conversar agora. O que é que vocês acham, né, após a criança diagnosticada com TOD dentro do ambiente escolar? Quais são, assim, os maiores desafios? Vamos conversar? Bora? Dentro de uma escola, pode falar. Eu acho que um dos maiores desafios é conscientizar as pessoas que estão dentro da escola. E assim, quando a gente chega e vê, né? A gente trabalha com criança com TOD, a gente trabalha com criança com TDAH, crianças autistas que ainda não foram diagnosticadas, né? Não conseguiram passar no neuro ainda. E a gente observa muito ao redor da gente o quanto as pessoas ainda têm um tabu. A gente tem um aluno que ele não consegue ficar parado. Ele roda a escola todinha, roda a sala toda, coloca ele e os colegas em perigo, em constante perigo, o tempo todo. E quando a gente escuta das pessoas da escola, o que é que essa criança está fazendo aqui? Se eu fosse a mãe dele, eu não deixaria vir para cá. Pois é, né? Eu mesmo assim ouvi isso de você, eu fico assim até arrepio, né? Porque nós estamos diante de um sujeito que não tem culpa, né? Ele não domina, né? O hiperativo, né? Não é, eu não gosto nem de falar hiperativo, que também é uma palavra preconceituosa, né? Mas a criança que tem, a gente fala assim, uma dificuldade motora, né? A gente fala assim, aquele menino está ligado na tomada. Então isso tudo hoje são questões preconceituosas, né? Quando a gente não sabe que a criança tem, né? A gente tem que saber lidar com aquele indivíduo. E assim, quando você fala, Paulina, dessa situação, nesse patamar aí, isso entende que nós estamos diante de um sujeito, primeiro ponto, né, que ele não domina as suas próprias energias, vamos dizer assim, né? E o segundo ponto é que a criança que supostamente ele pode estar com a hiperatividade motora, né, que é justamente esse que não fica quieto, ele tem hiperatividade motora, muita atividade motora, e aí a gente precisa compreender justamente isso, né? Que esse exato momento dele aí, ele está pedindo socorro, né? Ele está pedindo Isso é que socorro, dói. né? A Isso gente vê aí, ele assim, isso é que dói, e vê as outras pessoas ao redor, a gente tentando buscar um neuro, tentando ajudar, tentando deixar ele mais calmo, tentando procurar atividades que ele possa interagir.
e tudo, e você vê ao redor da escola ainda as pessoas questionando, falando o que é que ele está fazendo aqui. Verdade. E o ideal em um cenário desse é assim que a partir do momento que uma criança ela recebe um diagnóstico, né, de qualquer transtorno, né, ou deficiência, o que seria coerente, né, tanto de todos nós, é que a gente fosse para a escola, né, e que a escola sentasse com todo mundo e fosse estudar realmente o diagnóstico daquela criança, porque a escola e a família, nada, eles estão fazendo nada mais do que planejando o futuro dessa criança, né? E assim, do ponto de vista de inclusão, né, a gente ainda está muito aquém dessa realidade, né? Mas a gente pode fazer muito ainda, né? O simples fato de você acolher, o simples fato de você entender que crianças que apresentam um determinado comportamento que a gente chama disruptivo, que é aquele comportamento, né, que é realmente desajeitado, né, um comportamento inapropriado, né? E quando na realidade, se você tem uma sala de educação infantil 15 crianças e uma apresenta um comportamento inapropriado, ela não faz aquilo unicamente porque ela quer, né? Existe alguma força, né, biológica que move ela nessa direção. Mas eu também não culpabilizo, né, as escolas, não culpabilizo os professores, né? Eu acho que o que falta justamente é o município ele ter uma organização, né, nessa perspectiva da educação especial, na perspectiva de formação, né? Porque quando a gente fala, quando eu deixei claro essa questão do TOD, é porque é, a gente vai começar, assim como a hiperatividade, assim como o autismo, a partir do momento que a gente discute o TOD, vai aparecer num cenário vários outros diagnósticos de TOD, né? A gente muitas vezes a criança está passando desapercebido, a criança passa 3 vezes na semana, ela está sempre na secretaria, né? E muitas vezes com a cara fechada, na cara amarrada lá quando o diretor entra. São sintomas que a gente precisa lidar, né? São pessoas que transcorrem num problema de saúde mental, né? E precisa ser identificado o mais rápido possível, né? Porque é muito ruim, né, a gente saber que as crianças estão sendo olhadas apenas por um olhar de alguém que está ali para atrapalhar, né? E que em um cenário maior ou menor, nem todas as crianças elas fazem isso. Agora, aí onde eu falei da questão do transtorno de conduta, é preciso a gente entender quando é que aquela conduta dele ali já é uma conduta que ele já utiliza, né, para poder fazer o certo jogo e fazer valer o que ele quer, né? Então a gente precisa identificar, ou até mesmo identificar o transtorno de conduta ou ele está fazendo uma birra, né? A gente precisa compreender isso, né? E quando hoje os neurologistas que identificam a criança com TOD, ela passa essas 3 questões, né? Primeiro, medicação. Sem medicação, a criança não consegue dar salto de qualidade, não consegue, até mesmo, eu estou vendo Naldi aqui, o menino com TOD, Naldi, não vai conseguir assistir suas aulas de AE, não consegue. Então, assim, é medicação, né? Segundo, terapia comportamental, ou seja, com um bom psicólogo comportamental, tanto essa criança quanto a família, que a família precisa ser orientada de como lidar. E o terceiro ponto é o suporte escolar, que o suporte escolar, né, a gente vai ver no curso, né? Tem 2 módulos, 2 aulas justamente falando dessa possibilidade de suporte escolar. E o suporte escolar, o primeiro deles, a criança foi diagnosticada com TOD. Automaticamente, aí toda a escola tem que receber um curso do que é TOD. Para que quando essa criança, desde quando ela pisou no portão, a gente saiba interpretar, né, que sujeito chega diante da gente. Porque ele é totalmente diferente de todo mundo, né? Então, assim, essa é uma das primeiras questões que são extremamente relevantes.